tudo bem, alunos? Hoje eu estou aqui para falarmos um pouco da independência do Brasil, né? Daqui a pouco nós estaremos na Semana da Pátria, comemorando a independência do Brasil, que ocorreu em 7 de setembro de 1822, em São Paulo, pertinho do Riacho Ipiranga. Então eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre alguns fatos que antecederam esse ato de Dom Pedro I, tá? Então eu gostaria de fazer um resumo bem rápido. Quando Dom João VI veio para o Brasil, ele e toda a corte dele, eles vieram fugidos de Portugal. Por quê? Porque Napoleão Bonaparte invadiu Portugal. Então eles saíram de lá correndo, tá? Porque senão eles seriam mortos. Então, Dom João achou por bem mudar a corte dele para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Porque da mesma forma que ele comandava de lá de Portugal, ele também comandava o Brasil. Então, essa era uma hora crucial que ele teria que vir para o Brasil para não ser morto, nem ele, nem toda a família dele. E foi uma coisa boa, né? Dom João VI veio para cá e fez muitas coisas boas aqui, né? Ele fez o Banco do Brasil, ele fez a primeira faculdade de medicina do Brasil, o Jardim Botânico, né? Daqui do Brasil. E ele também, a primeira coisa que ele fez quando chegou aqui, ele abriu os portos às nações amigas, né? Então, ele facilitou muito a comercialização entre os países europeus, o que antes não acontecia, era só Portugal, era só com Portugal que o Brasil fazia o comércio, né? Que teriam aí esse intercâmbio, essa interligação. E da forma como ele fez, ele abriu um leque aí, né? Para que todos os países europeus pudessem comercializar com o Brasil, com Portugal, né? Então, o Brasil e Portugal faziam muito assim, comércio era muito comum com a Inglaterra, era um dos países mais fiéis, né? A parte econômica, né? O que mais girava a parte econômica do Brasil. E com isso, o Brasil deixou de ser colônia, né, de Portugal, e ele integrou. Então, Dom João VI também fez uma integração, ele criou o Reino Unido entre Portugal, Brasil, Inglaterra e Algarves, que era um pequeno país que ele também governava. E assim foi se passando, né? Dom João foi ficando e fazendo muitas coisas boas aqui, porém nem tudo era tão bom, né? Porque ele tinha as terras onde eram províncias, né? Governadas por autoridades que tinham que pegar parte dos lucros, né? Dessas províncias e repassar para a corte, né, portuguesa, que agora se instalava no Rio de Janeiro. Então, muitas delas fracassaram, né? Como nós sabemos, muitas fracassaram. Mas as províncias do Rio de Janeiro e de Pernambuco eram o que mais prosperavam. Só que eles também não gostava desse jeito de Dom João. Por quê? Porque era meio que injusto. Eles produziam tantas riquezas e depois eles tinham que dar uma fatia muito grande para a corte, para custear festas, comida, vestimentas, salários de empregados, de soldado, tá? Então era um gasto muito grande. Então a corte gastava muito e também tirava muito deles. Então houve também aqui uma revolução pernambucana em 1817 e foi uma guerra muito sangrenta, muito, né? A história diz que teve muitas mortes, né? Foi muito violenta essa revolução. E em contrapartida, Portugal começou a pressionar Dom João, que agora já era Dom João VI, porque a sua mãe
já havia falecido. Ele era príncipe regente, porque a mãe é que era rainha, mas a mãe não conseguia fazer a parte dela, porque diz a história que ela tinha problemas mentais. E assim que a mãe morreu, ele se tornou o rei, né, Dom João VI. E ele começou a ser pressionado aqui para voltar para Portugal. O Pedro ficou, né, como príncipe regente, obedecendo às ordens vindas de Portugal. E ele também enfrentava muitos problemas aqui. E o objetivo maior lá de Portugal era que ele fosse embora também. Então, ele estava sempre pedindo, recebendo cartas, né, com intimação de que ele voltasse. Quando ele não aguentou mais a pressão, ele resolveu que ele ia voltar. Só que tinha muita gente aqui que gostava dele, né, da forma como ele tratava os problemas, né, que ele resolvia os problemas. Gostavam muito da esposa dele, Dona Leopoldina, que era uma figura muito forte, né, que era uma figura assim de muito respeito. Por José Bonifácio, que também era o ministro dele, que também dava para ele bons conselhos, tinha boa influência, né, sempre com o propósito de ajudar o Brasil, sempre com o propósito de sermos um país independente. Sempre foi esse o objetivo, né? No começo, não muito esperado, né? Porque todos sabiam que era muito difícil. Outras pessoas já tinham tentado e não tinham conseguido. Porém, era um objetivo, eles iam em frente com ele. Só que chegou uma hora que Dom Pedro não aguentou a pressão e resolveu que ia embora. Como tinha muita gente aqui que gostava dele, então eles se apresentaram, aliás, eles formaram o Clube da Resistência e apresentaram no Senado mais de 8.000 assinaturas pedindo para que ele ficasse. Então, em janeiro de 1822, ele disse a famosa frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. E assim ficou o dia do fico, né, em janeiro de 1822. E ele continuou, né, na batalha por uma independência, por uma maneira mais autônoma de dirigir o Brasil, né, de governar o Brasil sem depender tanto do seu pai. Foi assim que em maio ele fez uma lei chamada Cumpra-se, que a partir dali ele mandava que qualquer ordem que viesse de Portugal e ele não tivesse assinado essa ordem, e ele seria inimigo dele. Então, agora ele já tomou uma atitude de ser mais autônomo. Então, se ele assinasse aquela lei mandada por Portugal, tudo bem. Se ele não assinasse, ninguém podia cumpri-la, né? Ou se tornaria inimigo dele. E assim foi indo. Quando foi em agosto, no mês seguinte, ele determinou a formação de uma Assembleia Constituinte no Brasil. Então, todas essas medidas reforçavam essa progressiva separação entre Brasil e Portugal, uma vez que Portugal já não teria validade aqui, que as leis de Portugal não teriam mais validade aqui no Brasil, né? Então foram passos dados indo em direção à independência. Só que Portugal não se rebaixou, Portugal não aceitou, não queria e começou a mandar cartas assim, até desrespeitosas, né, para Dom Pedro. Foi numa dessas cartas, que deve ter sido muito, né, desrespeitosa, porque foi numa dessas oportunidades, dessas cartas, que Dona Leopoldina recebeu no momento em que ele não estava no Rio de Janeiro. Ele tinha ido para São Paulo para resolver uns problemas lá, né, junto com os soldados dele, né? Ele foi lá
E aí a José Bonifácio, né, também pediu para que o entregador levasse essa carta, porque as coisas não podiam mais continuar como estavam, algo tinha que acontecer, alguma coisa tinha que acontecer. E foi nesse momento, nesse ato, lendo essa carta, que ele, com muita raiva, ele gritou a frase independência ou morte. Então ele estava decidido que ali haveria uma guerra muito séria e se Portugal não libertasse o Brasil, se o Brasil não fosse um país independente e soberano. Tá, então foi tudo isso que aconteceu. Nós nos tornamos um país soberano, independente, não foi de imediato. Né? A história diz que em 7 de setembro, ele, na beira do riacho Ipiranga, em São Paulo, ele gritou independência ou morte, todos concordaram, quem estavam ali com ele, só isso foi reconhecido depois, né? Foi em 1º de dezembro que ele recebeu a coroa agora como imperador do Brasil. Dom Pedro I, imperador do Brasil. Né? Então, as coisas melhoraram dali por diante? Acredito que não. Ainda teve muitos problemas. Portugal não reconheceu a independência, demorou 5 anos para que Portugal reconhecesse a independência do Brasil, e mesmo assim ele teve que ser indenizado em 2 milhões de libras esterlinas, que hoje seria aí um dinheiro próximo de 1 bilhão de reais. Então já começamos assim, começamos já liberando dinheiro para outro país em prol da nossa liberdade. Hoje continua sempre da mesma forma, os ricos ainda mais ricos, os pobres ainda mais pobres, e essa diferença, né, na nossa sociedade, ela ainda não melhorou muito do que era de antigamente, né, de 1800 para hoje, né? Nós ainda gritamos pela nossa liberdade social, pela nossa liberdade enquanto país, né? E é isso.